E a nossa cozinha hoje é assim, ela não tá parando. Não sabe aquele dia que você tá na cozinha, que você faz o bolo, que você faz a comida, que você volta pra cozinha pra fazer a sobremesa, depois você já começa a preparar o jantar? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora com a Gisele Sarmento, preparando o nosso jantar, né, Gisele? Tudo bem, minha linda? Estar aqui com você hoje. Honra para mim. E assim, ó, a Rosana passou aqui hoje de manhã, trouxe os queijos e agora a gente continua. Com hoje, queijo. Hoje o queijo é o rei aqui da nossa cozinha. Tá rei mesmo aqui na cozinha. Aqui, ó, só é o queijo gorgonzola, aquele delicioso, maravilhoso. Não é mesmo? Que alguns até temem ele, né? Mas a gente vai passar hoje que não é bem assim a história. Quando você começa a comer, você fala, igual meus filhos vão falar, o que a gente gosta? É uma delícia, depois você não para mais. Exatamente. Não é mesmo? Ô, gente, ó, nhoque recheado de queijo gorgonzola. O cheirinho tá maravilhoso. Esse foi feito há pouquíssimo tempo. Nossa fresquíssimo. Senhora, vamos aprender? Vamos? Simples de fazer, Gisele? Sim, os ingredientes aqui são os básicos que a gente tem em casa. Inclusive, hoje eu trouxe uma versão um pouco bem italianizada, né? Que na imigração italiana, todo mundo aí que tem um pouquinho de influência italiana e aqueles que não lembram da banha do porco, Como é a pronúncia aqui? Sarmento. Sarmento. E é a famosa banha de porco, né? Que muitos minha italianos... amiguíssima. A banha de porco é a minha amiguíssima. Inclusive, a minha tá acabando em casa, eu vou ter que fazer mais. A gente traz com esse intuito mesmo de aproximar aquela coisa da nona, né? Da vovozinha, a banha de porco e trazer numa desconstrução bacana, porque a gente tem muito hoje a questão do nhoque, as pessoas temem um pouquinho a questão do nhoque de farinha, porque na hora de... o pessoal começou muito a fazer nhoque de batata doce para fugir, por causa do nhoque de farinha, né? E aqui, eu vou te contar um segredo. Como todo brasileiro. Eu tenho medo de nhoque. Dá medo de ficar com gosto de farinha. Olha, o meu marido adora nhoque, é uma das comidas preferidas. Eu nunca fiz nhoque na minha casa. Eu tenho medo de fazer. Eu não sei por que eu tenho. Hoje você vai me tirar o medo do nhoque? Vou, com então, certeza. Tá Primeiro porque hoje a gente consegue ter uma farinha um pouco de melhor qualidade, né? Infelizmente, até um pouco tempo atrás, a gente não encontrava o que a gente chama de farinha 0.0, né? Que é a farinha pura. Olha aí. Porque tem essa diferença também da farinha processada, que a gente acaba encontrando a mais fácil no supermercado, que são essas farinhas que de repente trazem esse gosto, até para qualquer tipo de prato que você vai fazer, que usa a base da farinha, né? Até uma massa fresca em casa. Então a gente consegue mais, essa proximidade da dona de casa, conseguir ir no supermercado e conseguir comprar, adquirir essa farinha. É 0.0? Inclusive vem escrita 0.0. Mas você acha em alguns supermercados, é isso? Hoje a grande maioria dos supermercados já tem. Então, se não tem 0.0, tem escrito farinha edição especial, lote especial. Algumas marcas estão até trazendo esse nome para diferenciar da farinha tradicional que a gente tem. E aí você já sabe que essa é a farinha com mais qualidade, pode adquirir. Exatamente. Deixa um pouquinho menos, não deixa esse gosto que a gente veio, que é um dos temores, né? A gente fala assim, vou fazer nhoque. A primeira coisa que o cliente fala, ou que a pessoa vai degustar, mas tem gosto de farinha? Olha isso, tá vendo? Todo mundo, né? Tem batata? O nhoque recheado, para ele poder ter estrutura, para a gente conseguir rechear, óbvio, a gente vai ter que ter a farinha, porque é ela que vai dar liga. Não, tô adorando, que eu vou aprender hoje. A gordura, né, que é da banha do porco. E a gente vai temperar essa massa hoje com um pouquinho de caldo. Tá. Lógico que eu trouxe esse caldo já preparado, já são os caldos que a gente consegue, aí vai o gosto de como você quer, ou de galinha, ou de carne, hoje tem de costela, tem de picanha. Tem de tudo, né? Exatamente. A gente traz o tradicional para poder dar um pouquinho também desse gosto e fazer essa estrutura para a gente conseguir rechear. Tá bom, então. Então vamos começar. E trazer todo mundo para a cozinha, né? Nossa, que vai ter que ajudar a fazer as bolinhas. Exatamente. Vamos começar. Deixa eu ver aqui, ó. E esse daí é o caderninho famoso? Tá aqui, viu? A sua receita já está aqui. Eu vou mostrar pra você, ó. Gisela Sarmento, receita em nhoque recheado com queijo gorgonzola. Lá, ó. 4 colheres de margarina. Aqui, a gente substituiu pela banha do porco. Pela banha. Mas a margarina eu coloquei nessa receita porque de repente fica mais fácil para a dona de casa. Ótimo. Porque às vezes não tem a banha. Se você quiser aprender. Foi a adaptação da Gisele aqui. Eu fiz banha aqui no mulher.com, tá? Tá lá no YouTube, Marina, aquela banha que a gente fez aqui Tá lá no YouTube. É só você ir lá e ver a Drica fazendo a banha, fazer a banha aí, para de preguiça, vai fritar o torresmo, ficar mexendo até sair. Depois você come aquele torresmo maravilhoso, delícia. 3 xícaras de farinha de trigo. Estamos aqui. Meio quilo de batata cozida. A gente já processou simples assim, 2 cubinhos de caldo de galinha,
4 colheres de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, meio quilo de batata cozida, 200 gramas de queijo gorgonzola e aí tem o molho de tomate da sua preferência. E aí a gente colocou aqui também que são as 3 xícaras de água. Então, proporcionalmente, a xícara de farinha você vai colocar de água, que nós vamos fazer o quê? A primeira parte é cozinhar a farinha, temperar a farinha. E depois nós vamos misturar com a batata para fazer a estrutura. Então é um processo diferente hoje. Você quer que eu ligo aqui? Vamos lá, botãozinho. Gente, vamos ligar aqui, porque eu não liguei o negócio para ir esquentando aqui, ó. Demora um pouquinho, mas já. A gente vai, Então a gente vai esquentar 3 xícaras de água, né? E aí nós vamos colocar, assim que começar a borbulhar, a gente já coloca a banha ou a margarina de preferência, ou também a manteiga, manteiga de garrafa, qualquer estrutura gordurosa, que a gente vai precisar disso para poder realmente manusear. Diferente do nhoque, né? Que é o nhoque tradicional, que sem recheio, ele não precisa de tanta, vamos dizer assim, você consegue manipular ele depois com a farinha, cortar, né? Que é aquela coisa de abrir na mesa e fazer os pedacinhos. Que na verdade o nhoque vem da palavra gnocco, do italiano, que começou com aqueles restos que sobravam das massas frescas. Então é aquela bolinha que sobrava. Né? E aí picava aquilo ali tudo. Para aproveitar, né? Nós estamos falando de uma época que as pessoas passavam necessidade, então para não jogar fora. Então veio aí que o nhoco na língua italiana significa esse engruvinhado, vamos dizer assim, de massa, esse resto de massa. Então aproveitava para fazer. É o bololô. É o bololô, é o bololô, exatamente. E aí nasceu o nhoque, né? E a gente vai adaptando. Hoje já desenvolvi seis sabores de recheio de nhoque. É mesmo? Conta pra nós quais tem o são de os outros, mussarela, enquanto né? a nossa água esquenta aqui, gente. Nós começamos com o de mussarela, que é o tradicional. Depois a gente passou pro gorgonzola. E aí nós fomos fazendo os testes. Aí a gente fez o de bacon. Que o bacon a gente frita, tritura, para poder depois colocar ele como recheio. Nós temos a calabresa. E um dos nossos muitos pedidos, né, fora esses tradicionais, que é o ricota com nozes, que a gente recheia também. Olha, você acha que deve ser bom? E aí em casa, dona de casa pode fazer, inclusive doce se quiser, né? Pode colocar aí, vai a imaginação. Nhoque doce. Porque essa base, apesar de levar banha, o caldo a gente pode substituir, de repente até para fazer doce, a gente pode colocar ele um pouco de açúcar, porque aqui esse caldo é mais para temperar mesmo, para dar um pouquinho de sabor. Então você pode substituir pelo doce, enfim. Aí a imaginação é o limite, na imaginação. A água tem que ferver para colocar o trigo? A gente tem que deixar ela ferver. A gente pode aproveitar enquanto ela está Eu acho que eu vou passar para esse fogo aqui, para ir mais rápido. Ele é vou mais deixar rápido, ele aquecer primeiro. Vamos colocar, pelo menos aqui, que a gente já vai perceber se ela já vai tá vendo como tá? Ela já está esquentando. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho do molho que eu tenho. Hoje eu vou entregar minha assinatura aqui do molho para vocês. Eu uso uma coisa no meu molho que não é uma coisa comum de usar. Eu vou ver aqui o que tem aqui. Vamos ver se você adivinha. Aqui tem duas coisas que geralmente não se usa. Aqui tem o ramo de alecrim, é esse? Exatamente. E o sal grosso, mas é o ramo de alecrim. Então, o sal grosso porque eu não sei cozinhar com sal fino. Nem sei cozinhar com sal triturado. Eu uso sal grosso mesmo, porque eu fui aprender a cozinhar há muito tempo mais velha, um tempo que eu fui morar na Itália, e lá onde eu fui viver, as pessoas só usam sal grosso. Da mesma maneira que você pega um punhadinho de sal fino, eles pegam sal grosso. Então hoje, se trocarem, eu capaz de eu salgar a comida que eu não consigo. Que maravilha! E nós salgamos quando vai usar o sal grosso, porque eu já fiz isso na minha casa de usar o sal grosso, porque eu também não gosto muito de sal refinado. E o sal grosso, ele é integral, então ele é melhor também para a saúde. Viu? Só e dá um sabor fantástico. E aí, ó, agora já tá quente, vou até desligar aqui. E aí, outra coisa é o alecrim. Eu não uso manjericão, que tradicionalmente é muito usado na culinária italiana, principalmente do centro-sul italiana, que é a cozinha mediterrânea. E também não uso orégano, que é um pouco usado em algumas regiões da Itália. Eu uso o alecrim, por 2 motivos. Primeiro, que eu adoro alecrim. Segundo, que é uma das ervas que traz felicidade. Alegria. Alegria, satisfação. Então, eu comecei a cozinhar, colocar isso no molho, deu certo. E como eu comecei a cozinhar para trazer um pouco de alegria para a minha vida, para transmitir isso para as pessoas, para a gente reunir as pessoas em casa, para reunir todo mundo, porque assim, né, a melhor reunião é aquela que faz na cozinha. Exatamente. Né? E eu acho que aí o alecrim, então, foi um casamento. É seu amigo íntimo agora. E foi uma experiência. Uma vez a gente fez uma festa, né? E tinha um senhor veio elogiar, ele falou assim, mas tinha um gosto diferente no seu molho?
Aí eu falei, olha, minha assinatura é o alecrim. Bom, a mulher dele estava ao lado, começou a rir, assim, de se esbaldar. E eu atônita, não sabia o que estava acontecendo. Ela falou assim, meu marido detesta alecrim e você fez ele comer alecrim. Então é uma experiência e muito ele bacana. Ele estava elogiando, né? Exatamente, adorou, ele literalmente lambeu os beijos. Então depois que já a gente dissolveu o caldo, agora a gente vai colocar a banha de porco. Aí só toma cuidado que a banha do porco tem que ser uma colherzinha, então reduzir um pouquinho porque ele é mais forte, mais concentrado, né? E a gente bom é que dá um gostinho também de casa mesmo, de nona. A gente usa banha de porco basicamente para fazer bastante prato italiano. O cannoli, né, que é o famoso doce italiano, a gente usa na massa para fazer, também usa banha de porco. Então, é uma gordura muito, primeiro, saudável e interessante porque a carne de porco, tudo que vem do porco, ele já vem temperado. A gente brinca que a carne de porco, você não precisa colocar sal, não precisa colocar tempero, porque ela já é uma coisa temperada, né? O porco se tempera durante a vida. Então a gente resgata. Aí dissolveu aqui. Tô aqui aí dissolvendo. Vai pôr o trigo aí dentro? Eu tô curiosíssima pra ver isso. E ele não vai ficar umas pelotas, né? Então, nós vamos Você quer que ter eu te ajude aí? Vamos lá. Vamos, se você puder, por gentileza, ir colocando. Com uma nuvem devagar, assim. É isso, isso, mas isso. Pode pondo, pode virar. Pode, vai virando. Pode pôr tudo de uma vez, que aí senão ele vai. Isso. Tá. Assim? Exatamente. Colocou. Pronto. Colocou. Agora nós vamos, segurar aqui. Então nós esse é o segredo, cozinhar. gente, para o trigo não ficar com gosto de cru. Olha lá. Nós vamos tá certo que era para eu colocar o trigo dentro da panela, não tem problema. Não... Fazendo ao vivo. Tudo bem. Claro, né? A gente, como nós vamos depois amassar junto com a batata, se acontecer de ficar alguns... Depois sai os grumos. Os grumos de farinha, a gente tira ali no espremedor da batata. Mas o importante é mexer bem. A gente tem que cozinhar essa massa. Pode ver que ela já vai estar sumindo, ó. Acho que tá muito alto o fogo ou assim mesmo? Não, já vai... Ó, já começou a borbulhar, querer soltar do fundo, fundo, tá vendo, ó? Tá? Praticamente nós vamos chegar já no ponto. Olha o cheiro, que delícia da banha do porco. Por causa da banha. Aí vai ficando uma massa mais... Óbvio que a hora que a gente misturar um pouquinho já lá com a batata, a gente consegue soltar. Mais um pouquinho, acho que a gente já pode desligar. Ó, soltou bem. Vamos desligar aqui. Desliguei. A gente aproveita esse calor um pouco da panela. Acho que eu desliguei, né? Desligou. Tá. E aí ele vai cozinhando, olha, gente. Vai soltando mesmo. Quem está acostumado a fazer, até um pouquinho, essa técnica é muito parecida com fazer salgado, né? Salgado frito, coxinha. Tem esse mesmo princípio. É lógico, com essas receitas diferentes. A gente vai tirar aqui. Vamos deixar, então, descansando, que agora ela está quente. Então, o intuito é deixar descansar. Um pouquinho. Descansou, a gente vem com a batata. Né? Depois mistura e meio quilo de batata, mistura. A gente tem que esperar um pouquinho só para não queimar a mão. E a nossa massa pronta. Então, enquanto esfria um pouquinho, a gente vai no intervalo. Porque daí a gente já volta e já começa a fazer nosso nhoque. Rapidez, tá bom?